Todo dia é isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Nori e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu decidi fazer o primeiro diário de gravidez e eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre. Eu sei que tem gente que faz vídeos falando por semana, tem gente que faz por mês, mas eu decidi fazer por trimestre porque ocorrem mais mudanças e aí eu vou ter mais o que falar pra vocês. Pode ser que eu esqueça de falar muita coisa e esqueça de muita coisa nesse vídeo, porque eu não sei se eu mencionei no primeiro vídeo, mas quando eu descobri a minha gravidez, descobri mesmo, eu já estava com mais de 2 meses, então o primeiro trimestre foi bem curtinho pra mim em relação eu sabendo que estava grávida, né? Então eu vou falar meio por cima, mas como eu não sabia que estava grávida, eu não prestei muita atenção no que estava acontecendo, nos sintomas nem nada. Então eu vou falar o que eu lembro. Então eu vou começar a falar um pouco sobre os sintomas. Eu acho que além do atraso menstrual, que foi o que me ligou mais, o que me fez desconfiar que eu estava grávida, foi sono. Foi uma coisa que ligou tanto a mim quanto minha irmã. Eu tava sentindo muito sono, eu tinha muito sono. Tinha vezes que minha irmã chegava a sair 2 horas da tarde e eu tava dormindo, e quando ela voltava, quase 7 horas da noite, eu ainda tava dormindo. Então era uma coisa que eu tive muito no começo e foi uma coisa que fez a minha irmã desconfiar que eu estava grávida e chegar em mim e falar assim: olha, você tá dormindo muito, eu acho que você tá grávida. E eu que nunca fui uma pessoa de dormir muito. Eu achava, na verdade, desde pequenininho eu achava que eu tava perdendo. Por exemplo, se eu dormisse à tarde, eu achava que eu tava perdendo tempo dormindo, o que é muito estranho, mas eu achava. Então eu não costumava dormir. Então eu pegava todo o tempo que eu tinha livre, em vez de dormir, eu ia assistir série, eu ia fazer algumas coisas que eu gostava. Então eu nunca fui de dormir. E de repente eu comecei a dormir à tarde, eu não conseguia ficar acordada. Eu tava na aula e tava morrendo de sono. Então foi uma das coisas que me ligou e eu acho que foi um dos primeiros sintomas que eu comecei a ter. Eu não lembro muito a ordem dos sintomas, como foi aparecendo, mas eu lembro que uma coisa no começo que eu estranhei, mas eu não desconfiei que era gravidez, era que eu tinha muita vontade de fazer xixi. Eu sempre fui, assim, por exemplo, eu nunca consegui segurar muito, mas tava pior. Parecia que eu não tava com vontade de fazer xixi. E aí, quando dava vontade de fazer xixi, eu tinha que fazer na hora. Porque parecia que eu não ia conseguir segurar. E também parecia que minha bexiga enchia muito rápido. Que, por exemplo, eu acabava de fazer xixi, dali a pouco eu tinha que ir de novo. E foi uma coisa que eu fiquei preocupada, inclusive. Mas eu não associei com gravidez. Uma terceira coisa que eu lembro que aconteceu no comecinho foi que eu comecei a ter muita dor nas costas e muito cansaço no corpo. Cansaço que eu digo por exemplo, eu podia não ter feito nada, eu podia estar deitada, e aí quando eu só levantava pra fazer alguma coisa, eu já ficava ofegante só de levantar. E na época, eu e minha irmã tava fazendo zumba, a gente dançava em casa, e eu reclamei pra ela que eu tava tendo muita dor nas costas e que eu tava com muito mal-estar no corpo, eu não tava conseguindo ficar em pé. E aí ela achou na época, né, que eu tava fazendo graça porque eu tava com preguiça de fazer zumbi, eu não queria fazer, eu tava arrumando desculpa. Mas não era, eu nem sabia que eu tava grávida e depois eu fui pesquisar e realmente dá isso. Então, eu acho que essa foi a terceira coisa. Mas o que me fez desconfiar de verdade da minha gravidez foi enjoo. Enjoo foi uma coisa que eu tive desde o começo, inclusive ele durou muito. Eu não sentia enjoo o dia todo, mas eu acho que no começo eu ainda sentia em várias partes do dia. Depois foi ficando só de manhã, só enjoo matinal. Mas no começo eu sentia muito enjoo e eu comecei a enjoar de coisas que normalmente eu não enjoava. Por exemplo, eu comecei a enjoar de desodorante, eu tive que trocar meu desodorante. Eu tive que trocar de sabonete, porque o sabonete que a gente tinha comprado aqui pra casa começou a me enjoar o cheiro. Eu acordava todo dia enjoada e eu não conseguia comer nada, nada parava no meu estômago. Eu tentei comer coisas mais leves, eu tentei não comer e mesmo assim eu passava mal. E até que um dia que eu tava no quintal ali lavando, limpando, e o meu vizinho começou a fumar e veio cheiro de cigarro. E aí eu falei pra minha irmã que tava me enjoando muito, eu tava bem. Aí eu senti o cheiro, me enjoou demais. E aí eu contei pra ela, ela falou assim: olha, isso aí tá muito estranho, você tá enjoando de muita coisa, e isso aí tá muito estranho, eu acho que você tá grávida. E aí foi o momento que eu percebi que realmente
que aquilo não era normal, porque além de a minha menstruação estar atrasada, eu tava passando muito mal, tendo muito enjoo, e eu sabia que isso era um sintoma de gravidez. E então o enjoo foi uma das coisas que me fez. Na verdade, me fez fazer o teste, foi por causa do enjoo. E eu tava enjoando todo dia de manhã, não comia nada. E se eu comia, eu vomitava. Então foi assim, durante um bom tempo, na verdade. Eu passei mal o primeiro trimestre inteiro, basicamente. Eu fui parar de passar mal no quarto mês, eu acho. E todo dia era isso, todo dia de manhã. Eu comia, passava mal. Eu não comia, passava mal. Então eu não sabia mais o que fazer. Inclusive, eu comecei a tomar um remédio para enjoo que o meu médico me passou. E mesmo assim não parava, não adiantava. Então uma coisa que eu tive muito nesse primeiro trimestre foi enjoo. Outra coisa que eu lembro sobre o primeiro trimestre foram os meus seios que incharam muito. Eles duplicaram de tamanho. E eles ficaram muito doloridos a ponto de eu não de atrapalhar as minhas noites de sono. Eu ainda não tinha barriga, então pra mim eu dormiria bem, pelo menos no começo, mas eu dormi muito mal por conta dos meus seios, porque eles doíam demais, muito mesmo. Eu não conseguia dormir, eu só conseguia dormir de barriga pra cima, eu não conseguia dormir de barriga pra baixo, de lado, porque doía muito. Eu não podia relar neles, eu andava de carro, doía, eu tinha que andar segurando. E foi horrível. Foi uma das coisas, acho que mais me atrapalhou, foi isso aí. Outro problema que eu não tinha há muito tempo e reapareceu com a gravidez foram as espinhas. Eu já não tinha mais espinhas, fazia um bom tempo. Quando eu tava ali entrando na adolescência, eu tinha bastante, só que depois desapareceram e eu não tinha mais. E aí, depois que eu fiquei grávida, eu comecei a perceber, me surgiu tanta espinha, mas tanta. E eu passei creme, e eu comprei muita coisa pra cuidar da pele, e essas espinhas não sumiam. Agora que elas estão sumindo, na verdade, ainda não sumiram todas, minha pele ficou muito oleosa também, coisa que eu não tinha. E surgiu espinha até nas minhas costas, e me estressou demais, porque cada hora era uma espinha diferente que aparecia. Sobre o meu cabelo eu não reparei muito, porque na verdade eu tava por um processo, eu tava mudando ele, então eu não reparei muito. Eu só sei que ele ficou muito mais fraco do que ele já era. E foi uma coisa que me estressou demais, porque eu sempre quis ter o cabelo muito grande e eu nunca consegui deixar ele crescer, eu não sei por quê. Eu sempre meti tesoura nele. E aí, esses tempos, eu cortei ele e agora eu tava deixando ele crescer e ele ficou muito fraco, ele inclusive quebrou. Mas agora ele tá melhorando e minha pele também, então isso foi só no primeiro trimestre. Eu acredito que esse tenha sido os sintomas, eu não lembro de mais nada, talvez até tenha acontecido alguma coisa, mas pelo fato de eu não saber que estava grávida, eu não reparei que era sobre a gravidez, que era por causa da gravidez. Então, é isso que eu tenho pra falar sobre os sintomas. Bom, assim que eu descobri a minha gravidez, eu já marquei a minha primeira consulta e, consequentemente, meu primeiro ultrassom. Então, eu vou falar sobre isso, porque ambas ocorreram no primeiro trimestre, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre isso. Na minha primeira consulta, não aconteceu muita coisa do tipo, não escutei coraçãozinho do bebê, nem nada do tipo, porque foi mais pra ele me fazer perguntas pra ter uma ideia, né, de quanto tempo eu tava, etc. Então, ele me perguntou a data da minha última menstruação, perguntou como eu tava me sentindo, é, quais eram meus sintomas, né? Então, foi basicamente isso. Eu também pesei. Se eu não me engano, no começo eu estava com 57 quilos. E aí, até agora, eu engordei 1 quilo por mês. Que eu vi que é normal engordar 1 quilo por mês, né? Mas é claro que tem mulher que engorda mais e tem mulher que emagrece, vai muito de gestação para gestação, não tem uma base certa sobre isso. Mas por enquanto foi isso, sobre o meu peso. E nessa primeira consulta, ele também me receitou o ácido fólico, né? Que você tem que começar a tomar assim que você descobre. Na verdade, o certo é começar a tomar antes, quando você tá tentando engravidar, mas como não foi planejado, né? Eu comecei a tomar depois. E eu comecei a tomar ácido fólico e ele marcou meu primeiro ultrassom. Eu não entrei em detalhes sobre o ultrassom no outro vídeo, porque esse não era o foco do vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre como foi o meu primeiro ultrassom. O dia que eu fui fazer meu primeiro ultrassom, eu confesso que eu tava muito nervosa. Eu acho que é normal o nervosismo, né?
porque a minha ficha ainda, na verdade, não tinha caído totalmente, porque eu tinha feito o exame de sangue, mas minha ficha não tinha caído porque eu não tinha visto nem nada, não tinha visto nenhum bebê. Então, minha ficha não tinha caído. E quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu deitei na maca, aí o médico colocou aquele gelzinho geladinho na minha barriga. E aí, quando ele colocou o aparelhinho lá e achou o bebê, né, que ele dá uma procuradinha ali, achou o bebê e mostrou, eu gelei. Eu fiquei paralisada. Eu não consegui ter reação, por exemplo. Eu fiquei feliz na hora, mas eu não consegui ter reação de sorrir, nem de chorar. Não chorei também. Eu falei, até mencionei no outro vídeo que meu namorado chorou. Ele chorou muito. Eu acho que a moça que tava lá junto com o médico ficou até meio assim, por exemplo, ela não tá chorando, ele tá chorando horrores. Ele chorou de soluçar. E só que eu fiquei paralisada porque foi o momento que eu percebi, eu olhei lá a tela e falei, tem um bebê aqui dentro mesmo. É um bebê sim, é meu filho. E aí foi o momento que a minha ficha caiu, foi naquele momento, só que eu não tive reação, eu fiquei paralisada. O coitado do médico falava comigo e entrava pelo ouvido e saía pelo outro, porque eu tava, tipo, paralisada, eu nem escutei direito as coisas que ele falou. E aí foi nesse primeiro ultrassom também que eles fizeram a translucência nucal, né, que eles medem a nuca do bebê pra ver se pode ter algum problema com síndrome de Down, etc. Então, eles fizeram, viram que tava tudo certinho. Eu não sentia mexer, porque era muito pequeno ainda, né? Mas o bebê mexia demais, mexia muito mesmo. Tanto que no primeiro momento que o médico colocou o aparelhinho, achou ele já fez assim na minha barriga. E aí o médico virou pra mim e falou assim: Eita, pulão! Desse jeito, olhando pra minha cara. E eu olhando pra cara do médico, tipo, você tá assustado que ele tá mexendo? Eu tô assustado que tem um bebê aí de verdade. E aí ele mexia muito, tanto que eu tive que dar uma pausa, porque o médico não conseguia medir a nuca dele, porque ele ficava mexendo e virando, virando. E aí eu tive que sair da sala, esperar um pouquinho e depois voltar pra ver se ele tinha virado. E aí ele virou e conseguiu fazer. E viu que tava tudo certinho, mas ele mexia demais. E aí eu saí paralisada do médico. Na hora eu tava muito feliz já. E acho que foi um momento que me deu um alívio, porque até então eu já tava ficando feliz, mas ainda tava com um sentimento meio ruim. Depois que eu vi meu filho, passou esse sentimento ruim. E aí eu tava muito feliz, mas eu também tava em choque. Essa é a palavra, eu tava em choque. E, bom, tava tudo certo no ultrassom, tava tudo certo com o bebê. Outra coisa que eu já tava esquecendo também, mas que aconteceu no primeiro trimestre, foi que depois que eu fiz os exames, aquela bateria de exames, né, que o médico pede, tira 4 tubinhos de sangue da gente pra fazer tudo certinho. E eu descobri que eu tava com infecção de urina. E aí, quando o médico me falou, eu fiquei, né, porque eu não tinha reparado, não tinha tido sintoma, não tinha tido nada. E muito lerda, né? Não repara gravidez, não repara infecção, não repara nada. Mas eu fiquei preocupada na hora, eu acho que eu fiz uma cara tipo, isso é perigoso. E aí o médico falou assim que eu não precisava ficar preocupada porque é muito comum acontecer isso na gravidez, embora eu tenha que tratar, porque isso mais pra frente pode acarretar num parto prematuro, ou a bactéria pode passar pro bebê em caso de parto normal. Então, assim que eu descobri, eu já entrei com antibiótico e tratei a infecção. Eu acredito que no primeiro trimestre tenha sido isso. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, talvez, mas eu acredito que tenha sido isso. Agora eu tô no quinto mês. Eu não sei se eu gravo o quarto e o quinto e depois eu faço o outro, ou se eu espero dar o sexto pra fazer o segundo trimestre, não sei o que eu faço. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou trazer os outros vídeos, porque já ocorreram outras mudanças. Então, nos próximos vídeos que eu gravar, provavelmente vai ser sobre isso. Se sair um vídeo aleatório no meio é porque eu demorei pra gravar o outro, mas eu vou trazer os vídeos. Então, gente, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui do lado. Também se inscrevam e deixem um like pra me ajudar.
E se alguém tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo respondendo perguntas ou eu trago o vídeo que vocês pedirem. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.